A paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a todos a abrirem a palavra de Deus em Mateus capítulo 11, verso 28, 29 e 30, que diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Irmãos, havia esse momento aqui uma determinação que o Senhor estava dando instrução para os 12 discípulos para ensinar e pregar nas cidades deles. E aí vem uma narrativa aqui mostrando algumas cidades que iriam recebê-lo e outras que não. E depois ele faz menção aqui: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitas poderosas obras que em vós se fizeram, há muito eles teriam se arrependido em saco de cinza. E eu vos digo, verso 22, que haverá mais tolerância no dia do juízo para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, exaltada até o céu, serás derrubada para o inferno, porque se em Sodoma tivessem sido feitas obras poderosas que em ti se fizeram, teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para os de Sodoma do que para ti. Até o 24, eu li do 11, 21 a 24, e agora o Senhor Jesus, então, ele está fazendo esse convite. E, queridos, eu queria dizer que o momento que nós estamos passando é um momento que as profecias apontam para isso. São tempos difíceis, tempos em que estão profetizados na palavra de Deus com muita profundidade, e queria dizer que o nosso descanso vem exatamente desse Senhor que está nos fazendo um convite, que é o próprio Senhor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E chega a um determinado ponto da nossa caminhada que nós cansamos, nós ficamos sobrecarregados, com muitos afazeres, muitas responsabilidades, muitas coisas para cuidar, muitas preocupações, né? E nós precisamos, em determinado momento, estar indo para o Senhor Jesus. Em todo Novo Testamento, o convite que é feito é sempre para estarmos no Senhor Jesus. E há uma tradução literal do professor L. Menezes Silva, ela está esgotada, LTT. Ela vai ser lançada por uma outra editora, creio que até o final do ano, em que, quando fala esse convite do Senhor Jesus, é para estar dentro dele, estarmos unidos com ele de tal maneira que não haja nenhuma separação. É como se eu pegasse meio copo aqui de café e meio copo de leite. E se eu pegar o café, botar aqui com o leite e misturar, pronto, não tem mais nada que possa fazer para separar. E é assim que nós devemos estar com o Senhor Jesus, porque ele faz esse convite, porque em primeiro lugar nele nós encontramos a salvação das nossas almas. Ele faz esse convite porque nele encontramos o descanso que nós precisamos, porque em Jesus encontramos a paz que o mundo não pode nos dar, mas ele traz esse refrigério, ele traz o consolo, ele traz a paz, ele traz a esperança, ele traz o renovo, ele traz o fortalecimento, ele trata da nossa alma, ele coloca o abatido, o cansado, ele coloca de pé para poder prosseguir. Verso 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Em Jeremias 31, 25, tem uma referência muito interessante, que diz, porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. Eu estou lendo umas versões um pouquinho diferentes aqui, é a King James Fiel e a Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana.
E existe um jugo, existe uma responsabilidade, porque a graça de Deus, ela nos torna responsáveis. A graça de Deus nos justifica diante do Pai. A graça de Deus nos torna maduros diante do Senhor. A graça de Deus faz com que possamos ter amadurecimento diante dele. Então, a graça de Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, nos dá exatamente essa capacidade manso e humilde, porque há uma profecia em Isaías 53 que diz: e como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Apontando para a pessoa do Senhor Jesus, né? Isaías 53. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Então, ele não abriu a sua boca, ele concordou com tudo, porque ele levou sobre si o nosso pecado, as nossas mazelas, as nossas transgressões, os nossos sofrimentos, as nossas aflições. Tudo está centralizado na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jamais o Senhor vai nos incumbir de colocar algo que a gente não possa fazer, não é? E existe também que a gente precisa colocar atenção. Uma determinada reunião, um determinado local, que muitas vezes existe até a abertura da palavra de Deus. Mas o Senhor pode ser que não esteja ali. E a gente precisa analisar, a gente precisa discernir. O Senhor nos torna maduro para poder avaliar, observar, discernir, escolher corretamente. Em Evangelho de João 5,39 diz assim, ele falando para os fariseus: vós examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Contudo, vós não quereis vir a mim. Então é necessário estarmos com o Senhor, irmos até o Senhor, buscarmos a presença sempre do Senhor, buscarmos o refrigério, buscarmos o conselho do Senhor, buscarmos o socorro do Senhor. Ele está sempre pronto. E havia na festa do tabernáculo também um outro texto que eu gostaria de deixar na festa dos tabernáculos, em João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se algum homem tem sede, deixai-o vir a mim e beber. Verso 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Verso 39. Mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois Jesus ainda não tinha sido glorificado. Depois que ele foi glorificado, ele derramou o seu Espírito Santo, não é? E está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então é esse Jesus maravilhoso, o único ser perfeito que pisou no solo dessa terra, porque ele foi o Verbo encarnado como homem, ele foi perfeito, sem mancha, sem defeito, sem pecado, e foi o exemplo que nós devemos seguir. É o Senhor Jesus, e ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, porque através do sacrifício da cruz, em que ele verteu o seu precioso sangue e nos comprou para o seu Pai, para nos desviar da ira do Pai, agora nós estamos descansados, estamos consolados, estamos guardados no Senhor Jesus. Então, é por isso que ele faz esse apelo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. E nesses dias que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós precisamos desse encontro com o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus, com o nosso bom pastor, que nos conduz a pastos verdejantes, que nos conduz a águas tranquilas. O Senhor Jesus é a nossa suficiência, porque ele é que nos conduz à presença do Pai. Nós não temos possibilidade nunca de chegarmos ao Pai sem termos o Filho. Ninguém vê o Pai se não vê o Filho, e ninguém vê o Filho se não vê o Pai. Então, o Senhor Jesus é o único caminho que nos leva à presença do Pai e traz esse descanso em que nós podemos agora
sair com refrigério, descansados, confiantes na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. E se você se encontra nessa situação, com tantas lutas, tantas decepções, tantas traições nos dias de hoje que nós estamos vivendo, tantas coisas que lhe prometeram e que não se cumpriu, vá até Jesus. Ele está fazendo esse convite. Que o Senhor Jesus te abençoe abundantemente, que o soberano Jesus Cristo te abençoe poderosamente. Fique na paz de Cristo.